Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 8. E antes de começar a ler o texto de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial, porque hoje nós vamos ler nessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Filament. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, certamente a maioria já, porque é uma Bíblia que tem sido recomendada por muitos influenciadores cristãos. E tá aqui a capinha dela, Bíblia Filament. E o diferencial dela é que, primeiro, é uma Bíblia com a versão NVT, que é inclusive a versão que eu costumo ler para vocês aqui no devocional quando eu estou lendo no computador. Eu leio sempre ou NVI ou NVT, porque tem uma linguagem mais fácil para que todos consigam entender o texto. Segundo, que essa Bíblia aqui é um presente. Eu quero fazer um agradecimento público. Já o fiz de modo pessoal e quero fazer um agradecimento público aqui a nossa querida Silvia, que está aqui conosco também diariamente nos devocionais. Estava ali no evento da Consciência Cristã, agora no período do Carnaval. E ela falou: Tiago, eu olhei para essa Bíblia, eu lembrei de você, Deus colocou no meu coração para comprar essa Bíblia para você. E mal sabia ela que eu estava interessado em adquirir essa Bíblia. Então, as minhas orações subiram ao céu, Deus derramou esse desejo no coração dela e recebi esse presente. Quero agradecê-la, minha irmã, mais uma vez, né, reiterando, já o fiz de modo pessoal, lá na nossa comunidade, lá na Lírio, e mais uma vez aqui de modo especial, que me sirva de crescimento e também de instrumento aqui para os nossos devocionais, tá bom? Então vamos lá, gente, Gênesis capítulo 21, versículo 8. Nós vamos ler um trecho aqui que vai do versículo 8 até o versículo 20. Eu nem costumo ler textos tão grandes, tão extensos assim, mas hoje é especial, a gente está estreando a Bíblia nova aqui, então vamos ler esse texto e com certeza Deus falará ao seu coração, tá bom? Diz assim, Gênesis 21, versículo 8 em diante. Quando Isaac cresceu, estava para ser desmamado. E Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. E Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. E na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Presta bem atenção que nesse termo, ele preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto, e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino. Olha que interessante. Deus ouviu o choro do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali de onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. E sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Gente, nós estamos aqui diante de um texto que começa com um climão típico. Parece que a gente está diante daquele programa Casos de Família. Porque ocorre aqui o seguinte cenário. Desenhe na mente a história que eu vou te contar. Isaac estava sendo desmamado. Então, provavelmente, segundo o costume daquela época, Isaac deveria estar ali fazendo o seu aniversário de 3 anos de idade. Provavelmente por essa época o bebê ele recebia uma festa de desmame. E no original o nome dessa festa é um termo utilizado para falar de um fruto que fica maduro. Por quê? Porque quando o fruto fica maduro, ele deixa de receber a seiva da planta. Essa é uma figura
para dizer que o menino agora ele não vai ser mais um menino que está no leito da mãe, né? No peito da mãe, perdão. Então ele está sendo desmamado e é feita uma festa para Isaac. Mas nessa festa, é muito importante saber que no cenário da casa de Abraão, Sara, Isaac, haviam também outros dois personagens muito importantes. O primeiro deles, a escrava Agar, uma escrava egípcia que pertencia a Abraão e também pertencia a Sara, vamos dizer assim. E essa escrava Agar, ela era concubina de Abraão, com quem Abraão se deitou com permissão e, na verdade, com sugestão de Sara, para que eles tivessem um filho. Nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos no devocional, e esse foi, digamos, uma atitude carnal de Abraão e Sara, essa decisão deles. Afinal de contas, eles quiseram, entre aspas, ajudar a Deus. Dessa relação nasce Ismael. Ismael aqui, gente, ele tem a idade de um adolescente nos dias de hoje, teria cerca ali de 17 anos de idade, tá? Então, a Bíblia fala que quando está acontecendo essa festa para celebrar o desmame de Isaac, Sara vê Ismael caçoar de Isaac. Agora vamos lá. Quando você vai estudar os termos originais, você vai ver que, na verdade, esse caçoar não era bem uma brincadeira inocente entre duas crianças. Era um ato, de certa forma, maldoso. Tiago, que ato foi? A Bíblia não fala. Mas o texto, o termo original, vai indicar um ato maldoso, um ato intencionalmente ruim. E certamente havia uma cisão ali entre Agar e Ismael e Sara e Isaac. Obviamente, Isaac tem 3 anos de idade, ele nem faz ideia do que está acontecendo. Mas Sara está ali ligada. Sabe por quê, gente? Porque quem herdaria tudo que Abraão tinha seria o filho primogênito. E embora Isaac seja o primogênito espiritual, o filho da promessa, nós temos aqui um filho que nasceu antes. Nós temos aqui Ismael. Ismael, ele é o primeiro filho. Então, pensando aqui com a mente carnal daqueles envolvidos, se tivesse qualquer problema com Isaac, se Isaac desse um espirro qualquer, Ismael herdaria tudo. Então tem muita coisa em jogo. E para quem não sabe, se você ainda não teve a curiosidade de estudar a história de Abraão, Abraão era um homem muito rico. Abraão seria hoje, seguramente, um dos homens mais ricos do mundo, extremamente próspero. Ele já tinha uma família que era extremamente próspera, de onde Deus o tirou, e, além do mais, Deus o abençoou muito, Deus o prosperou muito. Abraão está nesse momento com uma quantidade de bens inimagináveis. Então é uma grande herança que está em jogo. Sara vê toda aquela situação e ela chega para Abraão e fala assim: Abraão, você vai tomar uma providência. Você vai expulsar Agar e o filho dela. Agora, qual a questão aqui, gente? É que Ismael era filho de Abraão, mas não era filho de Sara. Então, embora Sara tivesse decidido, olha, você vai expulsar Agar e Ismael, mas para Abraão, peraí, é o meu filho. Tanto que ele fica mexido, ele fica contrito ali, a ponto de Deus precisar ir falar com ele. Aí Deus vai lá falar com Abraão, fala assim: Abraão, faz o seguinte, segue o que Sara falou e deixa que eu vou cuidar de Agar e eu vou cuidar de Ismael. Mas na verdade, faz o que Sara falou, porque lá na frente vai dar problema. Então, eu cuido de Agar, eu cuido de Ismael, mas o filho da promessa é Isaac. Então Abraão despede Agar, despede Ismael, e a Bíblia vai dizer aqui na altura do versículo 14 que Abraão ele separa mantimentos para Agar e uma vasilha de água, e Agar sai andando. Então Abraão não despediu Agar com uma comitiva, despediu ela sozinha com o filho. E a Bíblia fala que ela começa então a vagar sem rumo pelo deserto de Berseba. Agar nesse momento está carregando a dor da rejeição. Agar nesse momento está carregando a dor da desesperança. Agar está andando sem rumo. E, gente, quantas vezes a gente passa por desilusões, situações tão profundas para a gente, que a única coisa que a gente tem, a única coisa que nos resta é vagar sem rumo, é vagar sem direção. Sabe como quando alguém toma uma pancada tão forte na vida, pode ser em qualquer área, mas a pancada foi tão forte que a pessoa, nos dias seguintes ali, ela fica meio que só sobrevivendo, ela não sabe quais os seus planos para o futuro. Cara, não tem um plano, deixa eu respirar, deixa eu me recuperar, eu tô só sobrevivendo. Então é muito importante
ver esse cenário que vai se desenhando na vida de Agar. Ela sai com seu filho pelo deserto e a Bíblia não fala quanto tempo ela vagou até que acontecesse o que ocorreu aqui. Mas, obviamente, chega um momento em que a água acaba. E, gente, nós estamos falando aqui do deserto do Oriente Médio. Não é algo como, por exemplo, Tiago, faltou água aqui. Se faltasse água aqui em minha casa, eu poderia ir, por exemplo, o mercado aqui à frente adquirir água. Eu posso ligar para alguém e pedir água, né? Por favor, você pode me dar um pouco de água que acabou aqui em casa. Se faltar água, Tiago, no seu bairro, bom, eu posso ir para outro bairro e ter água na minha cidade. Se faltar água na minha cidade, já fica um pouco mais complicado, mas o Brasil não tem essa escassez de água total, como é o deserto do Oriente Médio. Tem até regiões, né? Às vezes um sertão assim bem árido, alguma situação muito específica. Mas a gente não sabe o que é isso aqui não, gente. Você está no deserto e não é questão de que, olha, talvez alguém possa me dar um copo de água. Não tem água. Não tem para você, não tem para o seu filho, não tem quem te empreste. E ela está vagando sem rumo, ela tá vagando sem direção. Ela está apenas sobrevivendo. E a desesperança é tão grande, que ela já está aqui resignada. Agar, ela já entendeu que a história dela é uma tragédia, ela já aceitou isso e ela está só tentando amenizar as dores. Tiago, como é que você enxerga isso no texto? A prova é que ela deixa o filho dela embaixo de um arbusto e ela sai numa distância assim de uns 100 metros. Na minha versão aqui, que é a versão da Bíblia Filament, inclusive está aqui o título, a versão dela, a nova versão transformadora, você deve estar vendo o contrário aí, né? A NVT, que normalmente é a versão que eu utilizo também quando leio no computador para vocês. Ou a NVI ou a NVT, por ter uma linguagem mais acessível. Mas para você que está lendo na sua casa numa versão mais antiga, pode ser que seja escrito assim, uma distância de um tiro de flecha, que se você for para traduzir para os dias de hoje, seria mais ou menos 100 metros. Ela deixa o filho dela embaixo do arbusto e ela se afasta 100 metros, não porque ela quer abandonar o filho, não porque ela está irritada com o filho, não porque ela é uma mãe ruim. Na verdade, o que ela fala é o seguinte, olha, eu vou deixar o garoto aqui, vou me afastar, porque eu não vou aguentar a dor de ver ele morrendo. E se você está aqui me assistindo, você é mãe, você é pai, você sabe muito bem que, pelo menos se você é um pai ou uma mãe saudável, tá? Você sabe muito bem que, às vezes, a dor do seu filho vai doer muito mais em você. Não precisa, na verdade, nem ser pai ou mãe para isso. Se você ama alguém de verdade, você vê aquela pessoa sofrendo, você até ora a Deus, né? Deus, se eu puder sentir a dor no lugar dele, se eu puder sentir a dor no lugar dela. Porque você se comove tanto que você sofre até mais do que a pessoa muitas vezes. Então, Agar, ela se separa do filho e ela está completamente sem esperança, ela já entendeu que vai morrer. E a Bíblia diz no versículo 15, não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar. Note, Agar está chorando sem parar. Mas no versículo seguinte, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro do menino. E então um anjo foi falar com Agar. Agar está chorando sem parar, mas Deus ouviu o choro do menino. Sabe por quê? Tem um parêntese importante aqui. Agar era, no máximo, concubina de Abraão. Agar é uma serva egípcia. Agar não tem descendência. Ismael é descendente de Abraão. Tanto é que Deus fala com Abraão. Abraão, libera Ismael, eu vou cuidar dele. Ele também vai ser um grande homem nessa terra. Ele também vai ser um pai de muitas nações. Você vê as nações árabes atualmente, eu não quero generalizar, mas a grande maioria das nações árabes ali, elas vão ter uma descendência baseada nos filhos de Ismael. São ismaelitas. Então, hoje no mundo, quem é que tem dinheiro, gente? Os árabes. Então, olha como é rica, como é próspera a descendência de Ismael. Então, note que Deus cuidou, Deus preparou, Deus guardou, Deus abençoou essa descendência também. Então, Deus, ele olha para Ismael também como herdeiro de Abraão, e creio eu, a dor que Abraão sentiu ao ter que liberar o seu filho Ismael, Deus fala assim para Abraão, Abraão, fica tranquilo, eu vou cuidar dele, eu tenho planos para ele melhores do que os seus, eu sei cuidar dele melhor do que você. E aqui eu me lembrei de uma história agora, interessante, isso não estava nem no meu coração para falar no devoção, mas eu lembrei de uma história interessante, que tinha um pai que ele passou primeiro, na verdade, um pai, assim, ele era casado e tinha uma filha, pra vocês entenderem, né? Casado, tinha uma filha, ele passou muito tempo, a esposa dele lutando contra o câncer.
Eu sei que hoje o tratamento contra o câncer é muito agressivo. Já perdi pessoas queridas para o câncer, infelizmente, tá? Então respeito o máximo a dor de quem está lutando contra isso, de quem perdeu alguém para essa doença terrível. Mas o tratamento do câncer tem evoluído ao decorrer dos anos, a tendência é evoluir cada vez mais, desejo que evolua cada vez mais. Porém, essa história aqui é de um tempo um pouco mais antigo, onde o diagnóstico de câncer era praticamente um prognóstico certo de morte. Esse cara casado com a mulher, a história é real, tá? Casado com a mulher, a esposa dele enfrentou um câncer agressivíssimo. E, gente, o problema do câncer não é que ele não afeta só a fisiologia da pessoa. É um desafio emocional muito grande para quem lida com a doença, para quem está com câncer, para quem é família da pessoa que está passando por aquele tratamento, até porque normalmente os tratamentos são muito agressivos. Você vê a pessoa fisicamente sofrer muito, emocionalmente sofrer muito. E esse cara, ele passou por uma situação onde a esposa passou ali muito tempo tratando o câncer, ele foi completamente desgastado com aquilo. Aí quando a esposa foi curada de câncer, a filha dele acabou ficando cancerígena. Então ele saiu de uma batalha pesadíssima, entrou numa outra batalha tão pesada quanto, e aí nós estamos falando de esposa e filha. E aí ele via a filha dele sofrer no hospital, e essa história, eu esqueci o nome do rapaz, ele escreveu um livro, ele escreveu um livro, um pastor americano, e ele conta que no hospital ele sempre fazia questão de se mostrar forte diante da filha, até para dar esperança, né? Se você o emocional, o anímico de quem está lidando com a enfermidade, ela faz total diferença no tratamento. Então ele sempre se mostrava forte diante da filha, sempre se mostrava com muita fé, mas ele já estava emocionalmente esgotado, porque ele tinha saído de uma luta muito grande de câncer da esposa e agora estava lidando com a filha. E aí ele fez uma dessas orações, né? Falando assim, Deus, se o Senhor me desse essa dor para eu sofrer no lugar delas, seria melhor para mim. E ele conta que certa vez ele saiu do hospital já assim esgotado, já não tinha mais forças para lidar com aquilo. Ele entra no carro e começa a brigar com Deus. E começa a dizer assim, Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? E aquele tipo de oração que você já sabe onde é que vai chegar, né? E aí ele conta, rapaz, que Deus respondeu para ele fazendo uma pergunta. Ele reclamando, meio que reclamando com Deus por conta de tudo aquilo que a filha estava passando. Ele entendia que aquilo era injusto da parte de Deus. E aí Deus fez uma pergunta para ele assim, ó. Você é pai dela, eu também sou. Qual pai você acha que sabe cuidar melhor da sua filha? E essa pergunta, ele disse que foi o que fez ele descansar em Deus. Porque o que Deus estava dizendo é o seguinte, olha, você está sofrendo isso porque você é pai dela, você se preocupa com ela. Eu também sou pai da sua filha e eu sei cuidar dela melhor do que você. E a filha saiu daquele processo, venceu o câncer, mas basicamente essa resposta que Deus deu a esse homem, ela serve para nós nos dias de hoje. Deus sabe cuidar das nossas coisas melhor do que nós mesmos. Deus sabe cuidar dos desafios melhor do que nós mesmos. Deus saberia cuidar de Ismael muito melhor do que Abraão saberia cuidar. Mas nesse momento, onde tudo parece estar fechado, onde não há saída, onde a morte é uma certeza, onde a desesperança já tomou o coração como um câncer da alma mesmo, que a desesperança é um câncer na alma, ela rompe as suas forças, ela acaba com o seu ânimo, você não tem mais alegria, motivação para fazer absolutamente nada. Nesse momento, Deus vem até Agar através de um anjo e fala assim, Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar dali de onde ele está. Levante-o e anime-o, pois eu farei dos descendentes dele uma grande nação. Eu não sei se já aconteceu com você, provavelmente sim. Comigo já aconteceu, meu Deus, foi nenhuma nem duas, umas 300 milhões de vezes, né? Tem hora que a gente vai para Deus em oração e tem sentimentos, emoções que residem no nosso coração que a gente não consegue colocar em palavras. Nosso vocábulo não é rico o suficiente. Você até fala para Deus em palavras, mas parece que fica faltando algo, você não conseguiu de fato expressar para Deus no vocábulo, na palavra, no português, ou no seu idioma mãe, por assim dizer. Mas aí você chora diante de Deus, rapaz, você chora. E Deus conhece o seu sentimento mais do que a sua capacidade de transmiti-lo. Peraí.
Vou falar com calma isso aqui, para você não se confundir. Deus conhece o seu sentimento, as suas emoções, o seu interior, mais do que a sua capacidade de transmiti-lo. Entende? Então, a sua capacidade de transmitir um sentimento tem a ver com atitudes conscientes, atitudes inconscientes, porque o sentimento vaza também, e com palavras. Né? Você pode dizer eu te amo, você pode demonstrar o seu amor através de atitudes conscientes, né? Vou comprar um presente para fulano, vou fazer um almoço para ciclano, vou abençoar fulano de tal. Ou atitudes inconscientes. Você ali inconscientemente demonstra um sentimento, seja ele bom ou ruim. Mas mesmo assim, mesmo com o máximo da nossa expressão, Deus ainda conhece o nosso coração mais profundamente ainda. Deus conhece a nossa história, Deus conhece a nossa vida mais profundamente ainda. Então, diante desse choro que a gente tem muitas vezes em oração, e a Gá também está chorando, o menino está chorando, eu já chorei tantas vezes, você já deve ter chorado também muitas vezes, parece que a gente, poxa, Tiago, eu tentei orar, não conseguia. Fica tranquilo, Deus ouve as tuas lágrimas também. Deus ouve as tuas lágrimas. Claro que lágrima não tem som, isso aqui é uma poesia com palavras que eu estou colocando para você entender aquilo que eu quero te passar. E as suas lágrimas, elas chegam a Deus também como um clamor. Assim como quando você ora em português, assim como quando você ora em línguas, assim como quando você fala com alguém, quando você chora, Deus entende lá o significado da sua lágrima. Eu não sei se você já leu sobre código Morse, né, que é uma linguagem de códigos que era utilizada na Segunda Guerra Mundial. E certa vez eu vi um vídeo. O cara se propôs a explicar o código Morse. Irmão, loucura total. Aí o cara explicando, ó, quando for o pontinho tiver aqui, um tracinho, no quê? É a letra tal. O outro assim, é a letra tal. No final, eu não entendi absolutamente nada, porque é muito difícil de entender o código Morse, afinal de contas, era um tipo de código, um tipo de linguagem utilizado para que mesmo que a mensagem fosse interceptada pelo inimigo, ele não pudesse entender. Então é muito difícil. Mas as nossas lágrimas, mesmo que sejam mais difíceis de expressar do que um código Morse, Deus entende elas. Deus ouve o nosso coração. E aí acontece o seguinte, ó, eu quero fechar o devocional com essa lição aqui. Na verdade, rapaz, antes de falar dessa última lição, eu quero enfatizar só uma outra coisa que eu tinha esquecido, o versículo 17, que vai dizer assim, ó, Deus ouviu o choro do menino. No versículo 16, vai dizer que Agar estava chorando sem parar. E no versículo 17 vai dizer que Deus ouviu o choro do menino. Quando você está no versículo 16, é como se a câmera, como se a cena... Lembra que eu sempre te ensino aqui? Olha, quando você lê o texto, vai desenhando a cena na sua mente. A cena está em Agar. Você vai lendo o versículo 16 e está olhando para Agar. Agar está chorando. Agar está desesperançosa. Agar está próxima de morrer. Mas no versículo 17 é como se Deus estivesse falando de algo que aconteceu fora da cena. Ninguém viu o choro do menino, nem Agar. Por quê, Tiago? Porque a Bíblia fala que ela se distanciou 100 metros justamente para não ter contato com a dor do garoto. É como se ela dissesse, eu não vou suportar ver meu filho morrer, então eu vou ficar distante aqui para nem ver. Então, quando esse garoto chora, ela não vê, ninguém vê, mas Deus vê. Rapaz, isso daqui é muito louco, eu não preciso mais explicar. Deus já falou para você aí, olha, tem coisas, tem lágrimas que você derrama, que ninguém tá vendo. Tem coisas que você passa de você que ninguém tá vendo. Mas Deus sabe de todas as coisas a respeito de você. Você pode até nem acreditar em Deus. Tiago, sou ateu, tô aqui só porque eu gosto aqui do áudio, da transmissão, do devocional, então tô aqui investigando aqui, vou pegar alguma contradição, porque eu sou ateu, vou contestar. Mas Deus, mesmo que você seja ateu, Ele te ama com toda a força que Ele tem. Ele conhece tudo sobre a sua vida. Ele consegue decifrar o mais profundo do teu ser, até mesmo aquilo que você não tem acesso. Até aquilo que você não consegue explicar. Tiago, eu não sei por que eu sou assim. Eu não sei por que isso acontece comigo. Eu não sei explicar a profundidade do meu coração. Deus conhece o seu interior. Deus vê
aquilo que ninguém vê. Isso é de um consolo profundo para nós. Aqui eu quero fechar agora o devocional falando sobre o seguinte, versículo 18, levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Olha o versículo 19, gente, vai ser a última lição do devocional de hoje. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demorar, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Então vamos lá. Abraão, quando despede Agar e o filho, ele despede e dá a ela uma vasilha de água. Bom, eu não sei qual o tamanho dessa vasilha, mas certamente não era uma vasilha de 50 litros ou de 100 litros. Era uma vasilha, por mais que fosse grande, você vai para o deserto sem rumo, o tempo vai passando, você vai bebendo água, vai acabar a água, certo? Ela fica desesperançosa, pensa que vai morrer, tudo aquilo que a gente já falou hoje. Mas o versículo 19, depois que Deus consola Agar, ele fala que Deus abre os olhos dela e ela vê um poço cheio de água. A Bíblia não fala que Deus criou um poço cheio de água. A Bíblia não fala que Deus, olha, milagrosamente, Deus fez brotar um poço de água. Não. A Bíblia fala que Deus fez ela ver. O poço já havia. Deus só faz ela ver. Deus só faz ela perceber. Pergunta. Por que Agar não tinha percebido esse poço antes? Bom, essa pergunta aqui é muito rica. Abre muitos horizontes. Mas eu quero fechar com a seguinte reflexão. Às vezes, as emoções que estão dentro de nós, elas distorcem a nossa percepção de realidade. Mesmo as emoções que você julga as mais positivas possíveis, né? Euforia, por exemplo, ou aquelas emoções que você julga ruins, como tristeza. Eu não acho que a tristeza seja ruim, mas que as pessoas julgam como ruim. A prova disso, posso dar um exemplo, é o futebol. Seu time ganha, você fala, rapaz, o meu time é o melhor do mundo, aquele jogador é o melhor do mundo. No outro dia que o time jogou mal, esse jogador nem para ser profissional era, rapaz. Esse time aí é horroroso, fora fulano de tal, tem que cair treinador, cair presidente. Porque a nossa percepção, ela é distorcida pelas emoções. Então, quando você tem uma emoção muito forte dentro de você, e nesse caso aqui de Agar, tristeza, desesperança, solidão, frustração, tudo isso te impede de ver, inclusive, coisas que são óbvias, que estão diante de você. Então, o milagre aqui, gente, não foi Deus fazer surgir um poço do nada. A Bíblia não fala isso. O milagre foi Deus abrir os olhos de Agar. E eu quero te mostrar isso, para te chamar a atenção, para que antes de murmurar, antes de desistir, você vai fazer a seguinte oração: Senhor, tem algo que eu não estou conseguindo ver por causa das minhas emoções? Tem algo que eu não estou conseguindo ver por causa da minha ansiedade? Tem algo que eu não estou conseguindo ver por causa das minhas frustrações, por causa das minhas feridas passadas? Senhor, tem algo aqui? Se tiver, abre os meus olhos. Eu quero fechar esse devocional com essa lição e com essa oração. Você vai fazer essa oração comigo. Normalmente a gente termina os devocionais aqui, onde eu oro por vocês. Mas nesse momento, nessa oração de hoje, você vai orar daí. Onde você estiver, você precisa fazer essa oração para que Deus abra os seus olhos, a fim de que você não perca as oportunidades e os livramentos que estão diante de você somente por conta de emoções que estão profundamente afloradas dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você crê nisso? Até porque na percepção distorcida de Agar, que ele era o fim dela, era o fim do filho dela, a história dela seria uma tragédia total. Mas Deus vai lá, aparece, Deus ouve a oração, Deus dá uma mensagem de esperança, Deus promete para ela algo, e algo muito belo acontece com ela, não só o livramento de morte, mas toda a história do filho dela. O texto termina dizendo que Ismael se torna um flecheiro, ele se torna um caçador apurado, ele se estabelece no deserto de Parã e, por fim, ele se torna pai de grandes príncipes da antiguidade. Então, a tua história, ela não chegou ao fim. Se Deus te trouxe aqui para ouvir isso hoje, essa é a mensagem para você. E nós vamos orar, fechando esse devocional, pedindo para que Deus, primeiro, guarde os nossos corações e nos faça ver aquilo que está diante de nós. Mas se por conta de tantas emoções acumuladas, tantos entulhos acumulados na alma, a gente não consegue perceber. E eu creio profundamente que isso vai servir de cura para a sua alma hoje, em nome de Jesus. Você crê também?
Então vamos orar juntos. Antes de orar, gente, quero pedir perdão. Quero pedir para você deixar um like nesse vídeo. Essa nossa transmissão precisa do seu like para chegar para mais pessoas. Então, se Deus falou com você, teu like faz com que essa transmissão chegue para mais pessoas também. Compartilhe esse devocional com quem você lembrou hoje, porque isso é importante. E se você é novo aqui no canal, se inscreve. Estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Nos comentários fixados, eu deixei aqui o grupo de WhatsApp do nosso devocional, onde eu envio todos os dias o link do devocional, 10 minutos antes de começar, e durante o dia também as minhas anotações pessoais, eu compartilho só para quem está lá no grupo, além de alguns presentes que nós já demos exclusivamente para quem estava ali no grupo acompanhando as informações. Então clica para fazer parte do WhatsApp e vamos orar para fechar esse devocional. Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa direção, por esses ensinamentos. Espírito de Deus, eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor clareie a nossa percepção, Pai. Da mesma forma que a Bíblia fala que o Senhor abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água, água que ela tanto precisava, que ela tanto queria e que ela achava que não teria mais acesso. Estava diante dela, mas as emoções confusas não a permitiram perceber. Ah, meu Deus, quantas vezes isso acontece conosco? O vendaval, o turbilhão de emoções dentro de nós nos impede de ver aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Meu Deus, eu te peço, tem misericórdia primeiramente. Em segundo lugar, Pai, abre os nossos olhos para que nós venhamos perceber aquilo que o Senhor colocou como oportunidade, como recurso, como livramento, como favor diante de nós. E te peço, Pai, que o Senhor mude a nossa história. Que todo decreto de morte, toda cova aberta, seja agora transformada, Pai. Aquilo que era morte se torne vida. Aquilo que era cova, que era sepultura, se torne apenas um plantar de semente. Quando um corpo desce para a sepultura, ele não volta mais. Mas quando uma semente desce à terra, ela enraiza, ela cresce, ela se torna uma árvore, ela frutifica. Eu te peço que assim seja com quem está fazendo essa oração nesse momento, com fé, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus falou contigo ou não falou? Que o Senhor possa continuar soprando, ministrando no seu coração durante o dia. E antes de sair desse devocional, deixa aqui nos comentários qual foi a parte, o trecho, a frase, o momento que Deus mais falou do teu coração. O que é que mais ficou marcado aí? Comenta para nós. Teu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.